Olá a todos! Hoje vamos mergulhar a fundo num dos momentos, se calhar, mais intensos de toda a Bíblia, o capítulo 22 de Lucas. É uma história, uau, cheia de traição, de medo, mas também de uma coragem que é quase difícil de imaginar. O que vamos fazer é olhar de perto para como é que as pessoas reagem quando se deparam com aquilo que o próprio texto chama de a hora das trevas. E a história toda, na verdade, gira à volta desta pergunta, não é? Quando a escuridão chega, quando a crise aperta, como é que se responde? É uma pergunta que, sejamos honestos, toda a gente enfrenta mais cedo ou mais tarde. E o fascinante é que aqui em Lucas 22 vamos encontrar três respostas muito diferentes e que nos revelam um imenso. Esta narrativa, então, dá-nos estas três respostas através de três figuras centrais. Vamos ver como é que Jesus, um dos seus amigos mais chegados e o seu discípulo mais conhecido, lidaram com este momento de crise. E, claro, vamos começar pela resposta de Jesus. Então, a primeira resposta leva-nos para o jardim do Getsemane, lá no Monte das Oliveiras. E pensem nisto, este não era um sítio qualquer para ele. Era o seu santuário, o seu refúgio de sempre para orar. E é precisamente aqui, a enfrentar uma angústia que nem conseguimos imaginar, que ele vai procurar o Pai. Esta oração de Jesus é das coisas mais cruas e honestas que se pode ler. Quando ele fala do cálice, claro que não é um copo literal, é um símbolo para o peso esmagador do sofrimento, do julgamento que ele estava prestes a carregar. E mesmo assim, no meio de tudo isso, no centro da agonia, está esta escolha absolutamente incrível. Não a minha vontade, mas a tua. É a rendição total no auge da dor. E há aqui um simbolismo, uau, incrível. Pensem bem, a história da queda da humanidade começou onde? Num jardim, com a escolha de Adão de fazer a sua própria vontade. E agora, noutro jardim, Jesus faz o quê? Inverte completamente essa escolha. Onde a desobediência de um trouxe à morte, a obediência perfeita do outro abre o caminho para a vida. É um paralelo poderosíssimo. A agonia de Jesus foi tão, mas tão intensa que se manifestou fisicamente de uma forma extrema. E é interessante que seja Lucas, que era médico, a descrever isto, algo que a medicina moderna conhece como hematidrose. Isto ancora a luta espiritual dele numa realidade física, sabem? Mostra-nos a profundidade do sofrimento. Não era só uma coisa emocional, o corpo dele estava literalmente a ceder sobre o peso de tudo aquilo. E só para termos uma ideia do quão extraordinário foi este sofrimento, pensem neste número. Em quase 140 anos de registros médicos, de 1880 a 2017, só foram documentados 42 casos desta condição. 42. Isto só mostra que a angústia que Jesus sentiu ali foi de uma magnitude que nós mal conseguimos mesmo imaginar. E depois há este detalhe, que é tão humano. Jesus volta daquela agonia toda e encontra os discípulos a dormir. Mas atenção, Lucas faz questão de nos dizer o porquê. Não era por não se importarem, era de tristeza. Eles estavam simplesmente esgotados emocionalmente. É uma reação perfeitamente humana perante uma crise daquelas. E de repente, o silêncio do jardim é quebrado. Uma multidão armada aparece, com tochas a rasgar a noite. E quem é que os está a liderar? Não é um estranho, não é um inimigo declarado. É Judas, um dos 12. A traição, como tantas vezes, vem de dentro. A ironia aqui é profunda. Judas usa um beijo, que na altura era um cumprimento normal, de amizade, de respeito, e transforma-o no sinal da traição. É talvez o símbolo máximo da hipocrisia, não é? Vestir o ato mais negro com a aparência de afeto. E a pergunta de Jesus é de cortar a respiração. Ele não está a perguntar para saber a resposta. É uma pergunta retórica que põe a nu toda a contradição daquele momento. Com um beijo, traz o filho do homem? É expor a traição na sua forma mais perversa. E aqui vemos o contraste total, duas reações opostas à mesmíssima crise. De um lado temos Pedro, que reage com a violência humana, puxa da espada. Do outro temos Jesus, que responde com graça divina. Parem para pensar nisto. O último milagre dele, antes da cruz, é curar a orelha de um dos homens que o estava a prender. Com esta frase, Jesus está basicamente a dizer que sabe que este momento, esta aparente derrota, está a acontecer dentro do plano de Deus. É uma hora temporária, um espaço que foi concedido para que as trevas agissem, mas a palavra-chave aqui é hora. É um tempo limitado que serve um propósito muito maior.
E agora o foco da história muda. Vamos para Pedro, o mesmo Pedro que tinha prometido lealdade até à morte. E o texto dá-nos uma imagem muito poderosa. Ele segue Jesus, sim, mas de longe. E esta distância física é o espelho perfeito da sua distância emocional, do conflito que está a acontecer dentro dele, entre a coragem e o medo. A queda de Pedro acontece aos poucos. Primeiro, nega a uma criada, quase como um reflexo. Depois, a outro homem. Mas é o terceiro momento que é mesmo devastador. E Lucas dá um pormenor que mais ninguém dá. Diz que passou a cerca de 1 hora. 1 hora! Isto quer dizer que a última negação já não foi um impulso. Foi uma decisão consciente, depois de 1 hora inteira a marinar no medo. E então que, no meio daquele caos todo, acontece uma coisa extraordinária. Jesus vira-se e olha diretamente para Pedro. Não há uma única palavra, só um olhar. Mas naquele olhar Pedro vê tudo. A verdade da sua falha, a dor que causou, mas também, de alguma forma, uma graça que ele não merecia de todo. E aquilo quebra-o por completo. E o texto diz que ele sai e chora amargamente. Mas este choro não é só vergonha ou remorso, como vamos ver com Judas. É diferente. É o choro doloroso do arrependimento verdadeiro. É o primeiro passo para a cura. Um choro que nasceu daquele olhar de graça. Então, o que é que tiramos disto tudo? O que é que se aprende com estas três figuras? Bem, quando pomos as respostas deles lado a lado, o contraste é claríssimo. E a lição é muito poderosa. No fundo, o resumo é este. Jesus mostra o caminho da obediência perfeita, que resulta em vitória e salvação. Judas mostra o caminho da traição sem arrependimento, que acaba em remorso e tragédia. Mas Pedro mostra-nos outra coisa. Ele representa a falha com medo, mas também a esperança do arrependimento e da restauração. Ele representa a possibilidade de um recomeço depois da queda. No fim de contas, esta história deixa-nos com algumas verdades muito, muito fortes. Primeiro, a oração é a fortaleza na hora das trevas. Segundo, a traição humana, por mais dolorosa que seja, não consegue derrotar o plano divino. E talvez o mais importante de tudo, a queda de um crente não tem de ser, de todo, a palavra final. E isto leva-nos de volta à pergunta do início. A história de Lucas 22 não promete que ninguém vai cair. Pelo contrário, até sugere que é bastante provável que isso aconteça. A verdadeira questão, então, não é se vai haver uma falha, mas o que vem a seguir. A escolha é entre o caminho do desespero, como Judas, ou o caminho de Pedro, encontrar a coragem de se virar para a graça e recomeçar.